Olá, olá, estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje, gente, foi escolhido assim a dedo, porque a gente está nesse mundo do empreendedorismo e não tem como vira e mexe alguém fala assim, ai, porque eu tô cansado, ai, porque eu tenho que fazer terapia, ai, porque meu relacionamento com a equipe não é legal, nossa, como que eu separo o emocional do profissional? Eu falei, gente, eu preciso trazer uma pessoa que é especialista e faz isso a vida inteira. Aliás, uma família que eu conheço. E na época, o treinamento era um outro nome, Isso, que não é, não vou nem falar aqui, né, Fernando? não tem problema. Não, que era na época era o Leader Training que eu fiz. Me ajudou muito, foi um divisor de águas na minha vida profissional. Mais de 20 anos, Mas, né? E o tema de hoje é gestão das emoções e relacionamentos nos negócios. Eu tenho aqui o Fernando Trevisan, que é a melhor pessoa, o melhor profissional para falar desse tema com muita segurança, muita naturalidade, muita maestria. Fernando, obrigado por estar aqui. prazer enorme, recebi o seu WhatsApp no convite, assim, foi muito bom, porque a G é alguém realmente que nesses últimos 20 anos fez valer o treinamento, porque a gente diz que o treinamento só é válido se gerar resultados, né? É. E estar do seu lado aqui hoje realmente é um prazer e conte sempre comigo. E é legal porque assim, eu tenho um carinho muito grande pela família. Seu pai, sua mãe foi minha cliente há muito tempo. Seu pai, que é um mestre, né? E ele tá desacelerando um pouco, né, Fernando? Você falou? O Trevisan, agora ele faz só a parte boa. Não, mas já trabalhou bastante, né? Muito, já deixou o legado, já entregou o legado. Verdade. Eu acho que você, como professor, como estrategista, como consultor, como mentor, deve vir o tempo todo, que a gente sempre ouve, principalmente nesse marco, nesse episódio chamado pandemia, a gente ouviu falar muito em inteligência emocional, como capacitar a equipe, capacitando e dando essas ferramentas de inteligência emocional, Fernando. Eu acho que é o principal trabalho que vocês fazem com as empresas, né? E vocês têm resultados magníficos, né? Que eu ouço de muitos empresários, de muitas empresas que passaram pelo seu treinamento e são seus clientes ainda e colhem muito resultado do que vocês ensinam. Sim, hoje eu acho que é importante em falar em resultado, né? Porque as pessoas quando buscam a nossa empresa, elas buscam por referências de outras empresas que dizem mais ou menos o seguinte, olha, em 5 anos eu saí de 30 para 130 colaboradores, em tantos anos eu tripliquei o meu faturamento, eles buscam procurando isso. Mas a gente tem que entender que tudo isso é consequência de uma mudança comportamental. Porque não adianta, vamos falar da inteligência emocional. Uma pessoa que cresce a empresa, gera resultados financeiros, mas não tem qualidade de vida, bem-estar, equilíbrio econômico, tempo de qualidade com a família, seus momentos de hobby e lazer, isso não é sucesso. Né? Isso não é sucesso. Tá? O sucesso eu calculo da seguinte forma: a medida do sucesso é o quanto você entrega e performa versus o seu tempo livre e qualidade de vida. É uma pessoa de sucesso. Ô, Fernando, para você chegar nessa fração, nessa metodologia, porque assim, ó, eu empreendo a minha vida inteira. Eu já fiz tudo isso dessa forma que você está falando. Trabalhei demais, não tinha tempo de qualidade com a minha família, não descansava. 12 horas por dia era o mínimo, 16 horas. E não separava. E realmente eu fui levando ao insucesso, ao desgaste físico, emocional, mental. Mas eu passei por... Hoje eu entendi, mas eu precisei passar por isso. Sim. E você? Foi através do estudo, do conhecimento? Ou você também teve uma jornada aí que você... Vamos lá, eu conto uma história que quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava ajudando meu pai, tem fotos, entregar papel nos treinamentos que ele já dava, né? Eu já estou com 50, então você calcula que com 7, eu ajudava o Trevisan a fazer uns cursos. Ele me levava, eu distribuía papelzinho, caneta, bexiga nas dinâmicas. Então, de uma forma ou de outra, eu já fui crescendo, né, nesse universo, entendendo e ouvindo muito. Eu comecei a ensinar pessoas, dar cursos e treinamentos. Mas eu tive uma virada de chave.
tive uma virada de chave, porque Porque você foi CLT durante o período, né? Deixa eu entender um pouquinho a sua trajetória. Eu fui CLT durante alguns anos. Um dia me deu eu conto isso num livro que está para sair aí. Um dia me deu uns 5 minutos. Eu peguei a minha carteira profissional. Eu empreendi num negócio na área de alimentos. E o negócio não ia bem, Gê. Não ia bem. Sério? Quando eu estava para desistir, eu olhava para minha carteira, olhava para o meu negócio. Eu peguei minha carteira e fisicamente eu pus fogo nela. Você está brincando? Porque eu falei, eu nunca mais vou me submeter a certas coisas. Era um valor meu na época, Sim. né? Porque eu decidi ser empreendedor. E de lá em diante, isso, mais de 30 anos, eu nunca mais trabalhei. Então eu empreendi muito na vida. Mas nos treinamentos, eu comecei a dar aula e cursos para ensinar as pessoas a lidar melhor com qualidade de vida, bem-estar, resultados. Mas eu não estava colhendo esses frutos. Eu não colhia esses frutos. Você ensinava? Eu ensinava, eu era muito bom em ensinar. Sim, e aí daqui a foi. pouco a gente vai entrar nesse tema que eu quero falar para você qual que é a diferença de uma hard skill para uma soft skill, né? Sim. Que é a diferença da inteligência emocional Não. e da intelectual. Então eu tinha uma ótima hard skill, que era o quê? Ensinar, dar aula. Tecnicamente eu explicava tudo. E as pessoas gostavam e colhiam frutos. Mas o meu negócio não ia para frente. Porque não tinha coerência. Eu não vivia e eu não era o que eu ensinava. A virada de jogo foi quando eu fui buscar aplicar dentro de mim, aplicar na minha própria vida, buscando também mentores, buscando terapeutas. E olha que você tinha o melhor mentor da sua vida, que era o seu pai. Que é o seu pai. Sim, em muitos aspectos em muitos aspectos. Mas, inclusive, essa foi uma questão que a gente pode até falar em algum momento sobre até a questão de empresa familiar, que também um psicólogo, um terapeuta, ele é um profissional, mas ele também é humano. Sim. Então, nós também temos os nossos embates humanos, né? E quando eu comecei a entender e aplicar o que eu tinha dentro de casa de mentoria, aplicar o que eu ensinava para os meus clientes, eu comecei a obter bons resultados. Eu perdi mais de 10, 15 quilos e há 20 anos eu mantenho o meu peso. Eu constituí uma família que eu sempre almejei, tenho filhos maravilhosos, eu conquistei uma casa, eu conquistei meu tempo livre. Financeiramente eu saí de um cara quebrado de alguns negócios e graças a Deus hoje a gente pode falar que tem uma vida estável, próspera também e construí um grande negócio. Então eu equilibrei duas coisas, né? Eu demonstro, né? As pessoas enxergam os resultados do que eu ensino. E aí o meu negócio foi para frente. E aí, graças a Deus... E foi um marco a hora que você pegou e botou fogo na sua carteira profissional. Eu tenho esse marco registrado num livro, né? Que eu conto essa história que a gente precisa, às vezes, já deixo aqui uma lição para algumas pessoas que ficam assim, faço isso ou faço aquilo, isso aqui está indo bem, mas eu faço aquilo. Eu largo, às vezes, nem sempre, mas às vezes... a gente tem que queimar as pontes, né? O que é queimar as pontes? É decidir um caminho e eliminar todas as possibilidades de voltar atrás. Eu só tenho esse destino, né? Isso no empreendedorismo eu vejo que faz muita diferença também, né? Porque quando a gente demanda energia em caminhos diferentes, eu estou distribuindo muita energia e não tenho um grande foco. E um dos princípios, eu acredito, do crescimento e do sucesso é foco, né? Sim. É foco. Focar energia e todos os recursos em um objetivo definido. É verdade, porque assim, quando a gente foca e as pessoas falam assim, que você precisa estar preparado para quando as oportunidades surgirem. Quando você está muito focado e você está muito preparado. E você vai realmente aproveitar as melhores oportunidades. Outro ponto importante é que os empreendedores, ou você que está aí, que arde alguma coisa no seu coração que você quer fazer, mas ainda está com medo, né? Algo que você faz bem, que pode contribuir, né? Muita gente, a gente nunca vai estar pronto. Então, não espere estar pronto para dar o primeiro passo, né? As oportunidades não vão aparecer. Se você está esperando uma oportunidade, talvez ela não apareça. Mas quando a gente dá o primeiro passo, o segundo passo, as oportunidades começam a aparecer. É no primeiro passo, é no segundo passo. Eu canso de ver pessoas de um extremo potencial, de extrema capacidade,
mas esperando o momento certo. E eu vou te nunca dizer, tem iniciativa de dar o primeiro passo, né, Fernanda? É a partir do primeiro passo, Roger, que as coisas acontecem. Eu tenho uma frase que também está... Eu consegui juntar muitas coisas. E esse livro, quando que a gente vai ter? Tá no forninho. Você vai ficar sabendo. Eu faço questão de vir aqui mostrar o livro. Ah, eu quero sim. Eu reuni 20 anos de história lá nesse livro, dos meus tombos, dos meus tropeços. E tem uma frase que é um capítulo do livro. Nossa, eu tô dando tanto spoiler que vão me matar, gente. Eu não podia falar. Não, mas isso é bom. Mas eu falei que eu não nego. Perguntou, eu respondo. Né? Um dos capítulos do livro, eu digo que ele fala assim, a grande mentira de Moisés. Aí é uma metáfora. Sim. Onde dizem que Moisés chegou até a frente ao mar, né? E o mar se abriu e Moisés cruzou o caminho, não foi isso? Sim. Foi essa história que você ouviu também? Sim. Mentira. Moisés foi caminhando, ele chegou de frente ao mar. E quando ele estava de frente ao mar, o mar não se abriu. Mas ele continuou caminhando. E o mar não se abriu. E ele continuou caminhando e a água estava no joelho. E o mar não se abriu. E ele continuou caminhando. A água chegou na barriga, chegou no pescoço. Quando ele estava afogando, o mar se abriu. Então, eu digo, caminhe que o mar vai se abrir. Não espere o mar se abrir para caminhar. Porque tem gente que tem dificuldade mesmo. Eu tenho várias amigas, vários amigos. Estão sempre fazendo curso. Ai, preciso de mais um, preciso de mais um, preciso de mais um. Falei, cara, quando é que você vai começar? Sim. E tem um contraponto que é algo parece que é até contraintuitivo, né? Porque eu, nos meus cursos, também, uma das partes, a gente fala muito sobre planejamento, criar bons planos, estabelecer metas. E algumas pessoas ficam expert nisso. Estabelecem suas metas, fazem seus planos, montam seus roadmaps, Sim. mas não andam, não executam. Plano no papel. Então, comece a fazer. E Verdade. vai adequando os planos. A gente chama de montar o carro andando. A gente vai aprendendo e vai se aprontando, né? Cara, não tem como eu ficar bom. Tem um podcast que eu gravei também, que eu digo que você voaria num avião. Tem 2 pilotos, tá? Tem um que estudou 20 mil horas sobre voo, aeronaves, clima, tempo, mas nunca pilotou um avião. Agora tem um outro piloto que ele fez um curso básico, mas já tem 10 mil horas de voo pilotando. Com qual você escolheria? É com esse, né? Que tem a prática, né? Percebe? Sim. A diferença, às vezes, o excesso de conhecimento, cuidado, de conhecimento técnico, é como eu chamo de combustível. Um avião, ele decola com combustível exato e suficiente para decolar, nem mais nem menos. Engraçado. Eu não tenho essa dificuldade, mas eu sou muito ao contrário disso. Eu tenho conhecimento mínimo, básico, técnico, porque eu vejo na minha carreira, na minha trajetória no segmento da beleza, que muitas pessoas, muitas vezes, 10 vezes melhores que eu tecnicamente, mas não tinha coragem de se lançar e fazer, não, eu vim mostrar por que eu estou aqui. E eu sempre fiz, eu nunca tive medo, Fernanda. Sempre dei o primeiro passo. E ia aprendendo no decorrer, lógico, dava cabeçada, errava, né, começava de novo, mas não deixava de dar o primeiro passo. Sim, eu lembro de quando você estruturou na época o salão, extremamente de vanguarda, atitudes, ações que não estavam escritas em livros. Provavelmente você respeitava aquilo que é orgânico, né? Você tinha uma ideia, uma vontade, você ia lá e implementava. Eu falei assim, gente, era sensacional a forma que você empreendia, né? É verdade. E olha, faculdade nenhuma ensina algumas coisas, MBA nenhum ensina algumas coisas, né? Nada vence a prática, né? O fazer. E depois, claro, você tem que se especializar em alguma coisa. Com certeza. O Fernando, com esse know-how que a sua família tem em treinamento, qual as maiores dores que os gestores, que os empreendedores buscam hoje no treinamento de vocês? Tá. As pessoas hoje vêm numa busca desenfreada, né, por mais qualidade de vida, e aí eu vou dizer saúde física, equilíbrio emocional, relacionamento. Então, o que a gente encontra hoje? Muitas pessoas que estão bem-sucedidas,
profissionalmente, eu vou dizer que o problema não é o faturamento só. Poucos procuram para faturar mais. Né? Mas o problema é saúde está desequilibrada. Família, relacionamentos destruídos, filhos com dificuldade de relacionamento, não tem tempo livre. Eu conversei com um empresário hoje de manhã no café da manhã, eu estava provocando ele mesmo, né? Eu falei assim, cara, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 dias longe da sua empresa, só você e sua família? Ele falou assim, ele parou, pensou, ele falou, nem nisso eu tinha pensado, eu nunca consegui, né? Então, eu acho que a maior busca, eu vou usar uma palavra aqui, que eu acho que é o equilíbrio, tá? Equilíbrio entre saúde emocional e física e qualidade de tempo, quer dizer, poder viver um pouco mais. E olha que interessante, quando a gente olha o lado emocional, quando a gente cuida disso, os resultados parece que multiplicam. É verdade. O negócio cresce quando eu cuido de mim. Afinal, se você é empresário, um líder, um gestor, um profissional liberal, lembre que você é seu próprio negócio, né? Então, eu particularmente, para eu dar bons treinamentos, bons cursos, eu tenho a consciência que eu preciso estar bem. Por isso, cuidar da minha saúde física não é meta. É parte do meu trabalho. Eu tenho que fisicamente ter disposição, estar bem. Eu tenho que transmitir o que eu prego, né, que é vitalidade. Sim. Para eu poder fazer meus trabalhos, eu tenho que estar em equilíbrio com a minha família. Eu tenho que saber que minha casa está em equilíbrio, que meus filhos estão bem. Para eu poder fazer bem o meu trabalho, eu tenho que entender que financeiramente as coisas estão andando bem, que eu estou equilibrado. Então, esse conjunto faz de mim um profissional melhor. Hoje você comentou algo, né, que você também foi fazendo mesmo sem o conhecimento técnico de algumas coisas e foi construindo. Sim. É aí que eu digo a diferença para a gente já entender da inteligência emocional e intelectual. Tá? Eu dou um exemplo de um advogado que tinha um escritório num lado da rua, o outro do outro. Esse aqui, inteligência intelectual, formado na melhor universidade da cidade, com todos os cursos de pós-graduação, especialista em direito, tal. Pouquíssimos clientes. Esse do lado de cá era advogado, formado numa universidade padrão, só que ele tinha habilidade extrema de relacionamento, planejamento, tomava decisões mais acertadas, ele era um cara equilibrado, ele cuidava dele. Lotado o escritório dele. Então, se desenvolvimento técnico e acadêmico fosse fator de sucesso, sim, todos teriam. É um diploma. Verdade. Diploma não garante. E aí vai uma frase que eu gosto muito. O saber não garante resultado. O pôr em prática o que você sabe garante resultado. Verdade. É bem isso. É. E outro fator assim também que eu percebia, a vida inteira trabalhando com muita gente, prestação de serviço é algo muito personalizado, exige muito da gente, de controle emocional, treinar a equipe, dar feedback. Como trabalhar sob pressão e colher os melhores resultados? O que você me fala disso? Vamos lá, trabalhar sob pressão é algo que a gente gosta muito. Um dos treinamentos que você fez, nós temos exercício, não sei se você lembra, aquele exercício do combate, Lembro. né? Onde uma pressão danada, você tem que lidar com os pequenos detalhes, tá? Lidar com a pressão, tá? É lidar também com o equilíbrio emocional. A gente tem internamente, eu não vou me aprofundar, né? Mas usando análise transacional, nós temos nossos estados de ego, que é o criança, pai, Sim. adulto, né? Então, quem não lida bem com pressão é quando eu permito que a minha criança interna aflore. Então, ela entra em desespero, ela fica com medo, ela não sabe o que lidar. Quando você vive sob pressão, a primeira coisa que você tem que fazer é se centrar no que a gente chama internamente no seu adulto. O que é uma pessoa adulta? Ela é uma pessoa mais lógica, ela é uma pessoa mais analítica, mais racional. Então, qualquer situação de pressão, um bom soldado, um piloto, quando está sob pressão, ele precisa estar centrado no que está acontecendo no aqui, agora. Todas as vezes que vem pressão e você não sabe lidar com ela, é porque a sua concentração não está no momento presente. Você já está preocupado com o futuro. É o famoso sofrimento por antecipação. Então, Verdade. se começar
a pressão acontecer aqui é parar e falar assim, ok, está acontecendo, o que a gente pode fazer, qual a melhor decisão? E não, ai meu Deus, aonde que eu vou gravar semana que vem? Olha, eu já estou lá na frente preocupado com tudo isso. E também a pressão só existe quando eu tenho... Não lidar com pressão é quando falta habilidades e capacidades para resolver aquele desafio. Verdade. E o que eu vejo que gera muito burnout e a pressão nas empresas e nos negócios? O líder ou o gestor ou o empresário, ele tem um colaborador que não está pronto no desenvolvimento ainda de algumas habilidades e capacidades, então ele dá um desafio maior do que aquela pessoa suporta, ela entra em parafuso. Nossa, eu imagino. Então, se a pessoa tem... Qual que é a diferença de eu sentir a pressão de você? A pressão vai vir, eu tenho as habilidades e capacidades para lidar com aquela questão, eu resolvo o problema e me sinto yes. Não é fácil, mas eu venci. A pressão chega em você, você não tem habilidade e capacidade, você não consegue resolver o problema. Você não vai entregar, né? Aí você entra, aí a gente pode entrar depois no assunto, falar um pouquinho de burnout. Sim. Tá? Então... a pressão só pega quem não está pronto. Você já viu um piloto de avião, quando o avião, por exemplo, está acabando o combustível ou está fazendo um pouso forçado? Um bom piloto, você já ouviu nas gravações a tranquilidade dele? Sim. Nós estamos preparando, nós vamos pousar. Verdade, parece que olha a pressão. não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Então é uma questão de preparo, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, uma dinâmica no treinamento, que era assim, uma tarefa aparentemente fácil para fazer, no treinamento que eu fiz com vocês, mas a pressão era tamanha, o sofrimento que você sofria por antecipação, e é uma tarefa que, assim, se você não tivesse sob pressão, você faria com os pés nas costas. Mas realmente, a pressão faz toda a diferença. E essa é uma metáfora que a gente faz lá, né, pessoal? Que assim, Sim. Nós damos uma atividade para o grupo, aonde num ambiente normal, você realizaria aquilo tranquila. E alguns até realizam antes do horário de chegar. Sim. Prepara, faz, eu tô pronto, sei fazer. Quando a gente coloca o contexto Não e é a o que pressão... acontece. Sabe por que não acontece? Porque na pressão começa a vir os diálogos internos. O que são os diálogos internos? O que a gente ouviu na nossa vida. Ai, você não vai conseguir, isso vai dar errado, todo mundo vai ficar te olhando, você vai se expor. Esses diálogos se eu errar? Limitam o seu acesso ao conhecimento. É o que eu digo, não adianta você ter um vendedor tecnicamente, extremamente treinado, tecnicamente, se ele é inseguro na frente de uma pessoa, se ele tem medo do sucesso, se ele tem medo de um não, que são as soft skills, Sim. as habilidades intelectuais, né? Sim. Diferente da emocional. Nossa, e assim, quais os principais benefícios? Porque assim, os empresários, os empreendedores que são seus clientes, que passaram pelos seus treinamentos, eu tenho assim convivido e conversado com pessoas que têm excelentes resultados. Excelentes resultados. E quais os principais benefícios quando você aplica a inteligência emocional e prepara a tua equipe? Porque é basicamente o que vocês fazem também, sim, né, sim, Fernando? Sim. Bom, primeiro, o desenvolvimento da inteligência emocional, ela faz você ter um ganho de aumento de potencial. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu digo assim, você de 0 a... vamos supor que é um vendedor, tá? Então eu falo assim, de 0 a 10, qual a nota que você dá para suas habilidades e ser um bom vendedor? O cara fala assim, 7 ou 8. Legal. Não é isso que eu vou trabalhar no meu treinamento. Eu vou trabalhar uma outra nota. Ele, que nota? Eu pergunto, de 0 a 10, que nota você dá ao seu potencial para ser um melhor vendedor? Uns 4 ou 5. Eu falo, por quê? Porque eu não tenho feito isso, eu tenho procrastinado aquilo. Então, a gente aumenta o potencial de energia aonde você vai fazer mais e melhor aquilo que você já sabe fazer. De forma mais equilibrada, mais planejada. E quando você leva isso para o seu time, e isso é uma questão muito legal de colocar aqui, onde as pessoas acreditam que tem que treinar o time, desde que você tenha sido treinado primeiro. Porque Sim. não tem como eu O líder implementar novas filosofias, conceitos para um time, onde o líder não conhece isso também.
E eu adoro trabalhar com liderança. Eu tenho hoje um curso específico de liderança chamado Leader Coach. É um curso onde eu só trabalho com lideranças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre só esse lideranças. curso. É uma formação de soft skills. Quanto tempo? São 30 horas. Tá. Tem o da Após, que também é para líderes, mas são 360 horas, já é uma formação completa. Esse é um rápido, então se na sua empresa você tem lá 10, 15, 20 líderes, eu passo 10 encontros de 3 horas com eles, são 30 horas, e eu preparo os seus líderes. Por que eu acredito? Se eu transformar um colaborador, eu impactei muito poucas pessoas. Quando eu transformo um líder e ele leva o conhecimento e o aprendizado dele para o time, eu estou impactando 10, 20, quantas pessoas eu não estou impactando que vem abaixo dele. Então, por isso que a importância, a maioria das vezes que nós somos chamados para treinar uma equipe, eu falo, nós temos que começar por você, pela liderança, e hoje em dia pelo dono, né? E qual a resistência, Fernando? Porque às vezes o líder, o dono, o empresário que está à frente do negócio, ele não se julga necessário passar por algum tipo de treinamento. E como convencer esse cara de falar assim, cara, você é o primeiro? Qual é a resistência? A resistência principal ele nunca é o problema. Então, E não é porque ele quer ser assim, é porque, tá escuro, ele não enxerga. Ele acredita verdadeiramente que o problema são os colaboradores não fazem do jeito que ele faz, mas ele não entende que é a postura dele que gera essa consequência. Então, é muita resistência sobre isso. Aí como a gente reverte isso? Muitos só vão reverter quando eles percebem outros pares, outros líderes, outras empresas, como você disse, que você conhece aqui, que geram bons resultados, e eles falam, eu quero isso para mim. Esse é um. Mas a maioria mesmo, a verdade muitos só vão procurar quando a dor já está muito grande. E porque assim, a gente tá sabe doendo que a gente lidera pelos exemplos, né? Tá doendo, né? Eu imagino. O cara fala, Fernando, eu não aguento. Eu já vi uma pessoa que 20 anos para construir a empresa que construiu no ramo automotivo, construiu um negócio grande, e falando assim, Fernando, eu vou largar tudo, eu não aguento mais, é só problema, funcionário é dor de cabeça. A empresa lucrativa, de história, mas ele não queria largar a empresa. Ele não aguentava mais os problemas. A partir do momento que e não foi um treinamento de 36 horas que ele fez um de 36, ele fez o segundo de 36, ele fez esse de 200 horas, e hoje, uns 3 anos depois, a empresa é a mesma, o lucro é maior, e a postura dele está gerando mais engajamento, menos problemas, melhores planejamentos. Ele não quer largar o negócio por nada. Às vezes eu vejo empresários querendo desistir do que eles amam, mas eles não querem desistir do que eles amam. Eles não aguentam mais os problemas que são gerados e por falta de habilidade de gestão, porque algumas pessoas, elas são muito boas naquilo que elas fazem. Então você é um bom dentista, você é uma boa cabeleireira, técnica, você você faz um produto maravilhoso, mas ninguém te ensinou a ser líder. Ninguém te ensinou. E não ensina em faculdade nenhuma, né, Fernanda? Não ensina. Agora ensina. Não, agora tem a pós-graduação. E eu posso falar com orgulho que somos a única empresa que temos um curso de gestão de liderança reconhecido pelo MEC. É uma que legal, formação. Esse é o primeiro ano? Vai ser o primeiro. O curso tem 12 anos, tá? É o primeiro ano com a chancela do MEC, Nossa, certificando em pós-graduação. Aí alguns podem estar nos ouvindo, poxa, mas eu não posso fazer porque eu não tenho formação acadêmica, eu não posso fazer uma pós-graduação. E eu olhei para isso também, porque os grandes empresários e líderes que eu atendo não têm formação acadêmica. Construíram a vida de erro e acerto, e são grandes líderes. Por isso que na hora de negociar com a faculdade, uma das cláusulas que eu exigi foi: todos poderão fazer o curso independente. A única diferença é quem tem uma formação acadêmica recebe um certificado de pós-graduação. Os outros recebem um certificado de curso de extensão em liderança. Nossa, que legal. Então, a primeira turma está acontecendo aqui em Indaiatuba já. Lá na Max, nas salas da Max, estão reformando, está ficando linda a universidade lá. Elas são 360 horas, 10 meses de curso. E mais interessante, as pessoas elas vão com uma expectativa. Quando elas veem o que a gente ensina lá, elas falam, nossa, não era nada disso que eu imaginava. E foi melhor do que eu esperava. Surpreende, né? Porque eles acham que eu vou ensinar somente eles aplicarem
ferramentas e técnicas nos colaboradores. Mas a primeira transformação que a gente vai começar é neles. Com eles. Se eles não se transformarem, né, nós não conseguimos gerar transformação também. E é incrível, eu tenho realmente, a gente tem gravado relatos e relatos. Eu imagino. E relatos e relatos. Desde uma grande executiva de um grande banco que tinha um sonho de empreender, mas era presa pelos medos, pelas inseguranças. Hoje ela empreende, ela abriu mão de carreira, tem sucesso no que ela empreende. Desde pessoas que tinham um negócio com 5, 10 colaboradores, estão com 50 colaboradores, gerando emprego. Nós temos resultados concretos. E esse é o sucesso do curso, né? Legal, porque assim, pelo know-how que vocês têm e com a maestria que vocês fazem, só podia resultar num curso de pós-graduação, né, Fernanda? E olha, não foi planejado, sabe? As coisas aconteceram. Né? Então, eu acho que às vezes também o plano em excesso, né? Às vezes a gente tem que ter um norte para onde seguir. Sim. E todos os dias acordar e ir fazendo o que eu posso fazer naquele dia. Ir fazendo o melhor que eu posso fazer naquele dia. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero transformar pessoas, eu quero fazer empresários melhores, eu quero líderes que realmente influenciem na vida dos seus liderados. Vamos fazer isso todos os dias. Em algum momento alguém fala, poxa, você já pensou em submeter seu curso? Olha que legal. E foi assim. Nós entregamos o conteúdo e foi aprovado imediatamente. Ah, mas não tenha dúvida, né? A pergunta que não quer calar. Como separar o emocional do profissional? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né, Fernanda? Que a gente fala assim, olha, você começou a trabalhar aqui, chega lá no armário, tranca todos os seus problemas lá dentro e vem trabalhar. Tá bom. Né? Vou responder olhando assim. É melhor. Não tem como separar emocional do profissional. Não tem como. O ser humano é pura emoção. Quando você diz para as pessoas, ou você tenta, fala assim, ó, você pega suas emoções, deixa lá fora e aqui dentro você não pode trabalhar suas emoções ou aflorar suas emoções. Eu posso te afirmar que não tem como fazer isso. Então, o que vai acontecer? Vai haver estímulos, a emoção vai vir e você só vai engolir. Esse é o famoso engoliu mais um sapo. Então, engolir emoções, não saber lidar, porque uma coisa é separar, não dá para separar, mas dá para controlar. Mas dá para ter mais habilidades de lidar com as emoções. Que a partir do momento que você conhece, que você se prepara, que você conhece ferramentas... Você... por exemplo, uma ferramenta que a gente trabalha é o poder do significado, da significação. O que eu quero dizer? As coisas só são as coisas. As situações só são as situações. O que faz diferença no meu emocional é o significado que eu dou para aquela coisa. Então, a G pode ter feito muito mal para mim em algum negócio e eu falar, ela acabou com a minha vida, eu tô triste, minha vida não vai para frente, se não fosse a G, e agora? Agora a G pode ter tido a mesma ação e eu vou dar um novo significado. Eu vou dizer assim, olha, doeu, eu não gostei do que ela fez, mas eu aprendi uma coisa. Nunca mais ninguém vai fazer isso dessa forma comigo. Eu dei um significado diferente para a mesma coisa. Situação. Então, um dos fatos da inteligência emocional... Ressignificar, né? O ressignificar é quando a gente trabalha o que já aconteceu, que ainda hoje me impede de dar passos na vida. Então, se eu tenho uma situação no meu passado que me machucou, que tem a ver com sucesso... Me machucou muito. Eu tinha sucesso e alguém me traiu, machucou. Todas as vezes que eu tiver tendo sucesso no presente, vai vir aquela memória e vai me boicotar aqui. Então eu tenho que voltar lá e ressignificar aquele sentimento para cá. Agora, quando eu consigo dar bons significados no momento presente, Sim. eu não vou precisar ressignificar lá na frente. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, é técnico, mas eu não vou gerar o trauma. Então, resumidamente, né? 2 irmãos gêmeos, né? Um bem-sucedido, o outro muito mal-sucedido em várias áreas na vida, tá bom? O primeiro, que é muito mal-sucedido, perguntei a ele, cara, e aí, o que você
responsabiliza isso. Ele a culpa é do meu pai. Meu pai bebia, batia na minha mãe, batia na gente, eu tinha que me esconder. Meu pai foi um homem que acabou com a minha vida. Se não fosse meu pai, eu não tinha terminado meus relacionamentos, eu não estava quebrado. Aí eu perguntei pro outro irmão gêmeo bem-sucedido. Os dois viveram na mesma casa, na mesma idade. Mesma educação. Eu falo, cara, ao que você responsabiliza seu sucesso? Ele fala assim, ao meu pai. Se eu não tivesse tido um pai alcoólatra, eu não tinha aprendido tanto com isso. Se meu pai não tivesse sido o homem duro que batia na minha mãe, eu não seria o esposo que eu sou para minha esposa hoje. Se eu não tivesse apanhado tanto do meu pai, eu não seria o pai que eu sou para os meus filhos. Então percebe, duas pessoas na mesma situação, o significado dado a cada fato dita regras no seu comportamento. Então, inteligência emocional é uma habilidade também de dar significados positivos àquilo que não é positivo. Limão é só um limão. Sim. Você pode reclamar do limão pro resto da vida, ou você pode decidir fazer uma caipirinha ou um suco. Então tem gente que está com limão na mão até hoje, esperando que o limão fique doce, esperando vir uma outra fruta e reclamando daquele limão. Tem gente que já decidiu há muito tempo dar um novo significado. Eu não queria limão, mas me deram limão. Eu vou fazer desse limão alguma coisa boa na minha vida. Eu costumo dizer, Gê, é verdade que a mesmo, gente Fernando. passar por... Você tem a sua história também, eu tenho a minha. Você deve ter tido dores, deve ter tido decepções, deve ter se machucado pessoal, profissional. Sim. Todos nós, é nossa vida. Agora, passar por tudo isso e não fazer disso tudo alguma coisa que vale a pena para minha própria vida, aí é masoquismo, entendeu? Sim, sim. Verdade. Ô, Fernando, eu tinha plano de carreira nas minhas empresas e a gente sempre se preparava e comunicava à equipe qual o melhor momento. E eu trabalhava muito com mulheres, né? Imagina, TPM, né? Oscilava, né? As emoções. Qual o melhor momento e a melhor forma de se dar um feedback? Melhor momento e forma de se dar um feedback. Bom, primeiro, lá no meu escritório, hoje a gente tem lá acho que 7 pessoas, tenho 7 mulheres do meu lado. Nossa! eu gosto de desafios. Deu pra perceber. Ao mesmo tempo que eu gosto de desafios, eu acho assim, as mulheres têm, antes de eu te responder, elas têm uma sensibilidade, uma habilidade que quando elas levam isso, todo esse feminino do cuidar para o mundo corporativo, alinhado, elas são sensacionais. Elas funcionam muito bem. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com mulheres. Então, qual o melhor momento de dar um feedback? Depende do contexto. Então, por exemplo, quando um colaborador ele é iniciante, está começando uma tarefa, é o famoso aprendiz, está chegando ali. Todos os feedbacks têm que ser dados imediatamente. Então, primeiro eu estou falando o quando, tá? Tá. Imediatamente. Sim. Tá? Porque quando eu não dou um feedback imediatamente para alguém, ele continua aprendendo errado e isso entra num processo de automatização. Então, automaticamente, ele acaba fazendo errado. Não deixa passar muito tempo. Então, aconteceu, aconteceu, já dá um feedback. Viu? Agora, uma coisa importante, feedback. Nunca feedback negativo ou corretivo, que é o nome mais bonito, né? Nunca em público. Nunca. Aconteceu, tá cheio de gente, se não der para parar, espera um pouco. Senão fala assim, fulano, você vem até aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Então, guardem uma coisa. Se o seu... uma pergunta. Você tem filhos, Gê? Não, né? não. Então, quem tem filhos? Imagina a pessoa com filhos. Qual é a pessoa que a gente mais dá feedback no mundo? Filho. O tempo todo, não é verdade? Sim. Menino, não faz desse jeito. Menino, tá fazendo errado. Menino, pega aquele negócio. E por que a gente dá feedback o tempo todo para um filho? Por quê? Tá educando, tá ensinando. Porque a gente ama ele. Sim. Porque a gente quer que é ele seja o melhor, que ele seja bom. Sim. Então, feedback é um presente para o outro. Agora, a gente vai falar como dar, mas porque ninguém cresce sem feedback. Então, guardem bem. Não há crescimento sem feedback. Agora, guardem outro ponto importante. Não há crescimento somente com feedback negativo. E não há crescimento somente com feedback positivo. Então, errou, precisa dar o feedback. Fez certo, teve uma atitude positiva,
precisa ser reconhecido, que nós chamamos do feedback apreciativo. E já foi comprovado aí por estudos que quando a pessoa tem um feedback negativo, ela tem a tendência a mudar menos do que quando ela acerta e tem o apreciativo. Ela fez certo e você reconhece, ela quer repetir aqui. É igual uma criança. Sim. Quando a criança faz certo e você bate palma, ela quer fazer de novo. Ela faz o certo de novo. Então, o momento, o mais rápido possível e nunca em público. O como, né? Existem várias técnicas e ferramentas, mas uma delas, iniciando sempre o feedback negativo por algo positivo. Sim. Olha, eu tenho percebido a sua dedicação, o quanto você tem se esforçado para aprender. Agora a gente precisa olhar, aí vem o negativo ou o corretivo. Agora eu preciso. É o tal do sanduíche, né? Que você já ouviu falar também. Então, esse é outro fato importante. E outra, feedback, gente, não tem que ser específico e pontual. E tem uma técnica muito legal. É assim, você tem que ser específico. Olha, o que você fez foi isso, isso, isso. Ok? O que eu gostaria... Você tem que dar a devolutiva. O que eu gostaria que você fizesse é isso, isso, isso. Então, são algumas coisas simples, mas mudam tudo. Ô, Fernando, eu tenho... O meu trabalho hoje mudou, né? Eu trabalho com consultoria online para donos e gestores de salões de beleza, de negócio de beleza. E tem alguns clientes que eles têm muita dificuldade em dar feedback. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Então, tentam terceirizar. Tá. E tem coisas que não dá para terceirizar, né? Uhum. Você tocou, eu vim aqui para esclarecer. As pessoas que têm muito medo de dar feedback, elas têm que trabalhar algumas questões internas, que é o medo da rejeição, né? É o medo, ele quer evitar conflitos, ele quer evitar um conflito, ele não quer que o outro fique chateado, ele não quer que o outro pense que ele não é legal. E aí, Fernando, é isso mesmo. Isso tem relação com a autoestima da própria pessoa, tá? Então, você tem que trabalhar essa questão. Tá? Se você não dá um feedback para o seu colaborador, pensa o seguinte, você não ama ele, porque se você amasse, você daria. Né? Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Quem ama... Mas acompanha, monitora. Eu faço o seguinte trabalho, Gê. Quando eu não dou feedback, quer dizer que eu não me comuniquei, certo? Então, olha lá, aconteceu uma coisa errada, eu não consegui me comunicar. Quando eu não me comunico, eu estou gerando um outro conflito. Olha que interessante, eu não me comunico para não gerar um conflito externo. Mas quando eu não me comunico, eu gero um conflito interno. Porque dentro de mim fica, nossa, isso está errado, esse cara... E às vezes você vai perder uma pessoa por você mesmo. Sim. Tem uma frase que diz o seguinte, se você quiser a paz, esteja pronto para a guerra. O que é isso? A gente tem que ir para o embate externo. O que é o embate externo? Tem que se posicionar, mostrar as coisas como são, ainda que gere um pequeno conflito, porque senão o conflito vai lá para dentro, aí é pior. Então, grande problema dos líderes, empresas ou empresários é comunicação. Verdade. É tanto que assim, tem uma cliente em especial que eu tô trabalhando isso nela, preparo, a gente monta uma pauta, monta uma reunião, prepara. Você está segura? Não, eu vou. Agora ela consegue dar o feedback sozinha. Mas assim, a resistência em não querer enfrentar, e não querer dar o feedback, de falar o seguinte, mas eu não quero ser a chata. Eu quero continuar sendo a legal. É a autoestima, né? A aceitação, querer que todo mundo goste de mim. E assim, vamos entender uma coisa, né? Gente. Nem todo mundo vai gostar mesmo da gente. E não tem. Quem tem medo de dar feedback é sua criança interna. Porque tem medo de perder o amiguinho. Um líder, um empresário tem que ser adulto. Adulto, ele sabe separar as coisas. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de um comportamento. Então, se você quiser uma dica, é nunca dar o feedback na identidade, mas sim no comportamento. O que é dar na identidade? Fala assim, G, você fez aquela bagunça. Você... Não, fala assim, G, você é uma pessoa sensacional. Agora, essa sua postura perante aquele cliente não tá legal. Então, foca sempre na postura, na mudança, não na pessoa. O comportamento. Cara, verdade. E eu só estou falando isso porque eu te amo. Porque eu quero o seu bem. Porque eu quero que você cresça. Porque eu quero o seu melhor. A pessoa vai ficar brava. Ela vai fazer biquinho. Mas ela vai mudar. E depois de um tempo ela vai falar assim, nossa, eu tive uma pessoa
que trabalhou comigo há 20 anos atrás e os feedbacks dela me servem até hoje. Pensa nisso. Verdade. Pensa que o seu papel é construir alguém maior, é ensinar pessoas, é fazer seres humanos melhores, colaboradores melhores, e é com feedback. Verdade, Fernando. Eu recebo feedback até hoje de ex-funcionários que hoje empreendem e que na época eles não entendiam. Olha, eu só entendi hoje, com a equipe que eu tenho, que eu sou gestor, eu sou um líder, hoje eu entendo o que você queria me ensinar naquela época. E hoje é isso que faz valer a pena, né? Nossa! Não é contrato, só faturamento, é você... Porque eu acho que o papel do empresário, pelo menos é como eu enxergo, Sim. é mais do que o faturamento, né? Empresário que entendeu o propósito, ele fica mais feliz quando ele assina uma carteira nova do que um contrato. Sim, verdade. Nossa, estou contratando alguém novo. Cara, que legal, né? Olha o que eu estou fazendo. Assinar contrato é bom também. Sim. Né? Mas se eu estou assinando uma carteira nova, é porque eu já assinei outros contratos antes. Verdade, verdade. Fernando, outro problema que assim, que as pessoas me questionam e acontece muito é melhoria de clima. Principalmente quando a gente, que nem eu trabalhei a minha vida inteira no segmento da beleza, salão de beleza que tem um paradigma de fofoca, ambiente pesado, e eu tomava muito cuidado com isso. E às vezes a gente percebia, assim, pela própria intuição e pelo dia a dia, pelo olhar, a falta de brilho no olhar das pessoas. Cara, eu preciso melhorar o clima da minha empresa. Qual a melhor forma de medir, né, o grau de satisfação? Eu sei que tem N ferramentas e com certeza vocês trabalham isso, né? Sim. Qual a melhor forma de conseguir melhorar um clima de trabalho, das coisas conseguirem fluir de uma forma mais profissional e mais leve? Eu vou tentar ser generalista, porque assim, um clima não bom, ele tem uma causa. Né? O clima não bom, ela é uma consequência de uma causa. Então, em empresas diferentes, podem ser causas diferentes. Pode ser a própria liderança, pode ser remuneração, pode ser falta de planejamento. Então, de forma geral, a primeira coisa é falta de comunicação. Comunicação é essencial, o próprio né? feedback. Sim. O próprio momento de um líder ou de um empresário investir algum tempo em se comunicar, não é só tecnicamente, não. É parar, chamar um colaborador, senta aqui, toma um café, me conta como que estão as coisas. Quais são os seus planos? É se importar com as pessoas. Um colaborador, ele tem que entender que ele é mais importante para o negócio do que o que ele te entrega. A gente tem que se importar com as pessoas. Elas têm que entregar, o combinado é combinado, mas ele tem que sentir que eu me importo com ele. Né? Então, não pensem que comunicação é fazer palestra, mas às vezes é simplesmente... Outro ponto que você colocou, eu percebia, às vezes é essa capacidade de ler o não verbal e olhar que alguém não está bem e não fingir que depois eu vejo, porque o empresário está sempre correndo, eu não tenho tempo, não dá para parar. Chama assim, senta Ignora, aqui. Né? Você está com algum problema? Depois. Posso te ajudar? Ah, Fernando, olha, eu estou com uma dificuldade assim. Ok, como que eu posso te ajudar? Se eu posso, ali você já melhorou demais. Outra coisa importante, agora tecnicamente falando. O que gera um clima falta de engajamento? Falta de posições bem claras e definidas no negócio, no time. Quem é você, o que você faz aqui dentro, qual o seu papel, qual a nossa missão, qual o nosso objetivo. Falta de processos e procedimentos, falta de feedback, falta de visão de futuro. Ele está aqui hoje, mas ele não sabe se ele vai estar aqui amanhã, se ele não vai. Então, se existe uma clareza de o quanto a empresa vai crescer, quais são os degraus que ele pode galgar, quais são as habilidades e capacidades que ele tem que desenvolver para subir o próximo degrau, quais são as perspectivas que ele tem, tudo isso gera um clima mais saudável na empresa também. É verdade, porque as pessoas elas ficam assim, né? Que a mente da gente é muito poderosa, né? E elas ficam confabulando e ficam imaginando sempre o pior, né? Hoje, a nossa mente é tão poderosa que, assim, quando a nossa mente não sabe de uma informação, ela preenche com a informação que ela imagina. Né? A imaginação. E não é uma verdade.
Ó, falta de comunicação e clareza. Imagina que você está tendo uma dificuldade como empresária e todos os colaboradores veem você tensa, preocupada, fazendo reuniões, e eles não sabem o que está acontecendo, por exemplo. Só vê o movimento. Eles começam a criar fatos na cabeça deles. Tem alguns que... eu conto um case que o líder falou assim, o dono da empresa falou para o colaborador, 2h30 da tarde quero você lá na minha sala. Isso era umas 11 da manhã. Não. Esse cara, ele ligou para a esposa e falou assim, cancela a viagem, vamos ver. Ele começou a preocupar. Chegou lá na hora, era uma conversa simples, né? Então, olha o sofrimento. Só que imagina uma empresa que todos os dias nada é muito claro, você não sabe estar onde pode chegar. E tem uma coisa humana que é assim, o maior veneno para nossa mente é a palavra chamada incerteza. Eu não saber. Talvez. Talvez. Será. A incerteza é um veneno para a nossa emoção. Né? Então, quanto mais claro, na medida do possível, a comunicação, a transparência. Dentro lá do curso de pós, a gente tem várias formas de comunicação, mas uma delas, olha que interessante, a gente ensina a pessoa a subdividir qual é o nível de informação tem que chegar ao nível dos colaboradores. Então, dependendo do que está acontecendo lá na diretoria, na presidência, tá, o que disso e como vai chegar para os gerentes é um tipo de informação. Para os subordinados e os chefias é outra e para o piso de fábrica é outra. Claro, eu não vou dar a mesma informação que para um gerente que está mais envolvido para o piso de fábrica, mas todos, de alguma forma, entendem o contexto. Nossa, e você falou uma coisa que é verdade, né? A gente não tem esse tipo de informação e de preparação em graduação nenhuma. Agora tem, né? Tem. Outra coisa, olha que interessante. Tem pessoas que pecam pelo contrário, pelo excesso. Fala demais. Tudo que fala para quem não deveria falar. Olha que... Então, cuidado, gente. Às vezes você quer até desabafar. Sim. Mas está falando com a pessoa errada e dando a informação errada, né? Na sua postura, que tipo de informação deve chegar para esse nível, que tipo de informação deve chegar para esse e que tipo de informação não deve chegar para nível nenhum. Então, o falar demais também é perigoso. Eu imagino. Ô, Fernando, eu queria... curiosidade, eu acho que é legal também a gente trazer, esclarecer para os empresários, para os empreendedores, os líderes de gestores, quais os principais pilares que vocês trabalham nessa pós-graduação? Vamos lá. A primeira em Indaiatuba. Primeira turma de pós em Indaiatuba. Tá. Isso. Que inclusive tá com fila de espera, tá bom, pessoal? Olha, se vocês entrarem em contato, nome, fila de espera, lotou, porque nós fizemos um plano na universidade de número de sala, espaço. Não esperávamos o sucesso, né, que nós colhemos, então estamos com a turma lotada, mas tem uma fila de espera, perspectiva de desistências, mas vamos lá. Não só na pós, mas em qualquer desenvolvimento dos outros treinamentos que a gente tem. Hoje, Gê, um dos cursos que você fez com a gente tem 36 horas, né? Sim. Hoje a gente está com um portfólio de 540 horas. Então, nossa, tem um curso disso, tem curso daquilo. Então a gente tem um cardápio hoje bem grande, tá? E o nosso cardápio, independente do curso, ele vai trabalhar sempre 3 pilares, que para mim são os 3 pilares que vão fazer você uma pessoa bem-sucedida, com equilíbrio, qualidade de vida e feliz e bem. Primeiro pilar que a gente trabalha, a gente chama de autogestão. O que é autogestão? Inteligência emocional. Nossa. Saber lidar com as minhas questões. Saber lidar com tudo que aconteceu no meu passado. Saber lidar com as pressões do presente. Saber como e por que eu reajo e ajo em situações diferentes. Ter um equilíbrio de tomada de decisão, de reação. Eu chamo de... Quando você desenvolve o autoconhecimento, você para de reagir. Você começa a agir. Porque verdade. A reação é quando vem eu devolvo. O agir vem, eu filtro, escolho e devolvo. Então, a partir do momento que a gente trabalhou esse pilar chamado inteligência emocional e autogestão, eu vou trabalhar com você um segundo pilar. A gente chama de gestão de relacionamento. Porque não existe crescimento, não existe sucesso, não existe nem felicidade sem outra pessoa.
Então, nós precisamos das pessoas. Então, saber lidar com as pessoas, pensa aí, ó. Seus clientes são pessoas. Seus colaboradores são pessoas. Sua família são pessoas. Seus fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você nunca vai entender de negócios. Então, eu preciso saber me relacionar. Uma pergunta que eu faço também aqui para vocês. Se você pensar nas piores coisas que aconteceram, as maiores dificuldades que você já teve, tinha alguém envolvido nisso. Uma outra pessoa ou outras pessoas. Se você pensar nos seus maiores sucessos ou nos momentos mágicos da sua vida, vão ter pessoas. Tá? Então, o segundo pilar é gestão de pessoas. Ó. A partir do momento que eu sei lidar comigo mesmo, eu preciso lidar com os outros. E olha que interessante, Gê, não dá para inventar a ordem. Não dá para eu ensinar você a lidar com pessoas se você não lida com você. E eu vou para o terceiro pilar, que é, aí sim, que a gente chama de performance e aumento de resultados. Sei lidar com as minhas emoções, sei lidar com pessoas. Agora eu tenho que saber fazer planejamentos, metodologias, trabalhar perdas e ganhos, trabalhar SWOTs, desenhar roadmaps. Pronto, eu tô com uma tríade aí, né? Esses 3 pilares que é o caminho. O que acontece em cursos separados, você faz um curso às vezes de planejamento, ok? Você aprende planejamento, mas como você vai fazer as pessoas executarem seu planejamento? Como você vai lidar com a pressão e a emoção do planejamento? Então, um não funciona sem o outro. Ô, Fernando, e essa formação, essa pós-graduação, é para empresários, liderados, gestores? Ela é aberta, né? Então, pode ser líderes, empresários, gestores. É o público mais alvo nosso, né? Uhum. Mas nós temos também muitas pessoas que estão indo para lá na busca de transição de carreira. Pessoas que querem, por exemplo... Eu ia perguntar, se preparar para empreender, né? Você teve um salão a vida inteira. Você decidiu... transformar a vida de quem quer abrir um salão, ensinar pessoas a trabalhar nessa área, esse curso é para você. Né? Porque uma das partes dele é a comunicação. A gente ensina a ensinar. Então você se torna um trainer, um treinador também. Né? Que legal. Então, se você quer mudar de carreira, se você é apaixonado pelo ser humano... Fernando, eu sou advogado, eu sou um profissional liberal. Você precisa lidar com pessoas, com as suas emoções. E lembre-se, você é advogado, você é bom em processos. E quem cuida do seu escritório? Quem é o empresário que tem que trocar de roupa? Hoje acho que você deve fazer isso também como eu, né? Então, por exemplo, hoje, sexta, sábado e domingo, eu estava com minha roupa, né, de treinador, dando treinamento Signa 1. Então lá eu tenho um perfil. Ontem de manhã, eu pus minha camiseta e fui pro meu escritório, sentar no papel de empresário. Então, às vezes os médicos, os advogados, os arquitetos são muito bons no que eles fazem, mas eles esquecem que o negócio deles é um negócio. Então tem que ter o olhar de empresário, o olhar empreendedor. É para você também. A gente vai entrar até a gente ensina, né, até a fazer funil de vendas, gatilhos mentais. Um pouco do digital também? Opa, como se posicionar no mercado digital. Como que você vai se posicionar no mercado digital? Que foi uma expertise que eu desenvolvi na pandemia. Olha, tudo é significado, né? Tem gente que falou que a pandemia acabou com a vida deles. Eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, porque meu treinamento é presencial. Mas mas foi o maior presente empresarial que a gente teve. Porque hoje, por causa da pandemia... Todos os nossos cursos, menos o Signa 1, eles são híbridos, então eles são presencial e online ao mesmo tempo. Eu aproveitei esse ano, eu fiz uma formação profunda, né, numa das melhores escolas em formação de mercado digital que tem, um curso de 1 ano e pouco. E hoje eu estou conseguindo replicar isso para os meus clientes. Olha que legal. Então, eu comecei a aplicar e muitos falam, Fernando, nossa, eu vi que agora você está fazendo diferente, vem me ensinar. É que você já tem um know-how de ensinar, né, Fernando? Fica mais fácil ensinar. Então, até isso vai ter. Que legal. Posicionamento de PNL internet. também ou não? Um pouco. A formação toda, Practitioner, Master, certificado, né? Em PNL também. Eu vou te dar a base. Neurolinguística, todas as escolas da psicologia. A Raquel, que é a minha esposa,
que é psicóloga, ela que é a professora das escolas da psicologia. O que é isso? Você não vai se tornar um psicólogo, mas você vai entender que toda a base da PNL, do coaching, provém da psicologia. Então você fica um expert nas teorias da psicologia. Você vai entender sobre Gestalt, sobre psicanálise, sobre teoria A comportamental. Raquel logo estará conosco aqui no próximo podcast. Está sendo escalada ao vivo e a coisa não tem volta agora, hein? E não me faça vergonha, porque eu falei que você vem. Ó, já tá aqui na minha agenda, só vou falar com você, hein, Raquel. Eu só tenho um problema. É que acho que você vai se apaixonar por ela e eu vou ficar com ciúmes. Vou esquecer de você. Eu não quero mais o Fernando, agora só quero a Raquel comigo. E faz tempo que eu não vejo a Raquel, hein? E ela Muito tempo. olha, Gê, eu sou suspeito, mas ela manda muito, muito bem. Que casal, hein? A gente fala uma dupla dinâmica mesmo. Ai, que bom. Muito bom. Você sabe que ela tem os cursos dela também, né? Formação em postura sistêmica, sistêmica familiar. Sim. Ela tem chama grupo de crescimento, faz atendimentos. E aí tem alguns clientes que fazem curso comigo, depois com ela, comigo. E eles falam assim, nossa, os dois são geniais. Como seria juntos? Aí a gente fez um congresso uma vez. A gente faz anual, congresso de inteligência emocional. Tem todo que ano. Legal. E nós E dois... onde é? Aqui? Todos os anos foram no The Royal, aqui em Indaiatuba. Então, é um encontro anual. A gente tem lá 400, 500 pessoas. A gente traz temas atualizados. Chama Congresso de Inteligência Emocional. A gente parte em 2024 agora para o 3º ou 4º, porque a pandemia bloqueou. Agora a gente volta com força. E agora você também não vai faltar do nosso congresso. Nossa, com certeza. Inclusive no congresso a gente leva clientes nossos, né, que transformaram a vida deles e a gente faz tipo um bate-bola, fala dos cases. De sucesso. Eu conheço vários, Fernanda. Eu conheço vários. E tem vários que você conhece que você talvez nem sabia que fez, porque a gente vive aqui em Indaiatuba numa pequena bolha, né? Verdade. O amigo do amigo, o cliente do cliente, né? Mas que legal. E assim, o know-how que vocês têm durante uma vida inteira, né? Começou pelo seu pai, né? Que eu conheci o treinamento através dele. Sim. E você já estava iniciando ali, né? Sim, estava ali passando por todos os estágios, né? E agora ele fez a transição, passou o bastão. Em 2004, eu sempre ajudei o Trevisan nos treinamentos das empresas. Depois de um tempo, ele teve uma sociedade em Indaiatuba, fizeram os treinamentos, né? Que chamava Leader Training mesmo, Sim. esse era o nome do treinamento. Uhum. E em 2004, eu sou empreendedor, arde dentro de mim. Eu queria fazer diferente, Gê. Eu tinha um jeito meu de fazer e eu falei, cara, pai, eu preciso voar, cara. E ele falou assim, vai, filho. Aí em 2004, eu fundei a Signa. Tá. O treinamento ele é muito igual, mas a forma de gestão eu queria fazer um pouco diferente. E o Trevisan também já estava desacelerando na parte empresarial, né? Sim. E em 2004, então, eu fundei a Signa, o Trevisan veio com a gente. E desde 2004 que o Trevisan não está no escritório, vamos dizer assim, na gestão, estratégia, mas está dentro dos treinamentos. E eu digo a ele assim, porque ele fala assim, olha, eu não sei, estou pensando em parar, não sei quando eu vou parar. Falando, você não vai parar, né? Ele fala assim, Fê, mas eu estou cansado. Eu falei assim, cara, você vai fazer menos coisas. Sim. Aí a gente brinca, o pessoal, é uma brincadeira, né? Fala assim, Trevisan, se você estiver na cadeira de rodas, a gente vai fazer... A gente brinca, é uma brincadeira, mas a gente vai colocar você ali do ladinho, porque hoje, Gê, o lugar que o Trevisan chegou... vamos dizer assim, que tecnicamente a gente já faz tecnicamente, mas tem o peso da sabedoria, tem o peso da experiência, que só dele estar lá faz toda a diferença. Ele nem precisa fazer tantas coisas, mas a presença dele eu imagino. Tem um peso, né? Sim. Sabe aquela coisa de assim, tá aqui, né? Mas tá cheio de saúde, viu? Tá cheio de saúde e energia. Saudade do Trevisan. E o Trevisan tem uma coisa, assim, cara, ele é de um carisma, assim. Muito. Ele é querido por todo mundo. Verdade, ele senta com a turma no café da manhã do treinamento, ele conversa... ele é aquela figura do paizão, do vozão, assim, né? Eu acabo ficando com a parte mais... eu sou o mal, né? Eu tenho que falar... eu sou o que tem que falar as verdades, colocar as coisas no lugar. O Trevisan ele abraça, acolhe, né? A gente, né? Mas que legal.
Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais produtos, se eu posso falar assim, né? Que vocês têm, o Signa, Uhum. que não são mais 36 horas. São. Continua te sendo explico, 36 horas. legal. Só para o empresário Tá, se legal. situar e saber como que ele pode acessar, o que ele vai fazer primeiro, Tá, legal. se é após, se é o treinamento. É até legal eu contar que a Gê no começo falou assim, eu não sei se eu falo o nome do treinamento ou não, mas o Leader Training, né, que é um treinamento que ele vem dos Estados Unidos, uma formatação, ele é um protocolo, né? Ele não é inventado aqui no Brasil, Sim. mas ele é um protocolo que vem dos Estados Unidos. Ele chega aqui no Brasil pelos japoneses, né? Sim. Na época era lá o Tadashi, Arita, Sim. Lair, toda aquela Aham. turma, né? E isso foi se disseminando e cada um se adaptando. E ele chamava Leader Training, era o nome dele e era um nome conhecido e muito bom para usar, porque todo mundo já... Pô, Leader Training, Leader Training. O que aconteceu, G? Não pode usar mais. Pode, esse que é o problema. Todo mundo pode usar. Esse que foi o problema. Entendi. Algumas pessoas começaram a fazer os cursos de Leader Training e começaram a inventar coisas parecidas com o mesmo nome. Não. Então você falava assim, não, esse aqui também é o Leader Training. Aí alguém ia lá fazer e não era muito o Leader Training, né? O original que todos fazíamos na época, ele segue o protocolo, você faz um igual ao outro. Arrisca, né? Então, começou a não ser positivo o nome mais, porque quando a gente ia fazer uma apresentação, falava assim, olha, tem esse treinamento que chama Leader Training. Alguém falava assim, ixi, um cunhado meu foi e é isso, isso, isso. Aí quando eu ia ver, eu falei assim, cara, não era isso, só usaram o mesmo nome, né? Nossa. Então, não só nós, mas como na época o Arita, os outros grandes treinamentos, Sim. todos tiraram o nome. Porque não estava mais funcionando. Então nós passamos a chamar de Signa 1 você no comando. Então é o que a gente fala. Este treinamento nós garantimos o padrão, a qualidade. É um treinamento que nós executamos há mais... Esse final de semana eu fiz a turma 222. Sobre Você tá brincando? Já fiz 222 turmas. Nossa, quanto tempo? Desde o seu 2004. Não, o Trevisan vem antes, né? Vem de 2000. Tá. Mas eu Você comecei 2004. em 2004 na minha gestão. Tá. 222 turmas. Eu acho que dá para conhecer um pouquinho Nossa. o que a gente está fazendo, né? Então, este treinamento é uma imersão. Você vai para o hotel na sexta-feira, se hospeda lá, e nós vamos fazer um mergulho aí dentro, entender muitas coisas sobre as suas ações e reações, sentimentos e emoções conectados ao passado, presente, futuro. Quer dizer, aumentar a sua potencialidade. É um treinamento de imersão, fica lá até o domingo. Esse é o primeiro. São 36 horas também. Maravilhoso. Treinamento intenso, de alta performance. A partir daí você pode fazer o Signa 2, Que antes era o Gaivota. que é o Gaivota ainda, chama Signa tá. 2 Gaivota, que trabalha missão e propósito. Então, o Signa 1 trabalha o quê? A sua relação com a sua própria história, com as suas próprias emoções, com as pessoas ao seu redor, metas de vida, esse é o Signa 1. Tá. Signa 2, quando você já melhorou a relação com as pessoas, já fez seus planos de vida, sua vida está começando a equilibrar, está na hora de você entender que nós viemos ao mundo com um propósito um pouquinho maior do que bater metas. Então, chama Signa 2, o Gaivota, viva a sua missão. E todos nós temos um propósito para estar aqui e a Sim. dinâmica do exercício te leva a essa resposta. E quanto tempo de? 36 também. horas. E Final de aí, semana também. aí eu criei do zero o Signa 3, o caminho. São 4 encontros no Brasil. Depois eu levo o grupo todinho lá para Espanha. E nós vamos andar no caminho de Santiago de fez, né? Compostela. Silvana Carvalho. A Silvana Carvalho fez esse também. Né? Que E legal. aí, esses são 144 horas, que inclui aqui e os 7 dias comigo lá. Inclusive agora em abril, nós embarcamos com a próxima turma. Então, se você quiser curtir, entra lá no meu Instagram, porque eu vou postando tudo. Tudo que está acontecendo, Sim. a caminhada. Qual o período? Período lá, É. você precisa de 10 dias. Tá. Você precisa de 10 dias lá. Mas a gente começa aqui. Tem 2 finais de semana aqui de treinamento comportamental, técnico, emocional, para depois embarcarmos e colocarmos em prática o aprendizado lá no mundo real, no meio do caminho, dormindo nos albergues, misturado com gente do mundo inteiro. Esses são Nossa, os 3 que experiência. Isso. É uma experiência que você tem que ter para a vida. Você
tem que ter isso, sabe? É surreal. Que legal, É um Fernando. aprofundamento. E os cursos de formação, tá? Então tem a Academia de Excelência, que agora é uma pós-graduação, são 360 horas, engloba tudo. Inteligência emocional, parte empreendedora, coaching, PNL, escolas Qual de o nome da psicologia. pós-graduação? Chama pós-graduação em autogestão, gestão de relacionamentos, performance e resultados. Perfeito. É só tá lá na Max, mas quem cuida também somos nós, de toda a matrícula. Então, só ver no meu Instagram aí, entrar em contato. Nós temos um curso da Raquel, minha esposa, que chama Postura Sistêmica. É baseado nas teorias Constelação familiar? das constelações, só que ela trouxe esse conhecimento assim, como agir, ter uma postura mais sistêmica na vida, uma postura mais sistêmica no trabalho, na família. Gente, olha, essa família é especial, porque eu trouxe a Ana Cláudia, que é a irmã do Fernando, Isso. que é advogada, e ela fala sobre direito sistêmico. Inclusive tem no meu canal do YouTube uma entrevista sobre ela falando sobre trabalho. E agora a Raquel, sua esposa, que fala sobre E a constelação Raquel é familiar. especialista, né? E, inclusive ela realiza aqui em Indaiatuba grupos de constelação sistêmica familiar. É uma grande expertise dela. Esse é o outro curso que nós temos. E hoje eu estou com um curso, a gente chama em Company, tá bom? Eu vou até a sua empresa, eu vou dentro da sua empresa, levanto ali as maiores dores, monto um pacote de treinamento específico para suas maiores dores. São pacotes de média de 30 horas que a gente vai uma vez por semana, a cada 15 dias, que é chamado, a gente chama de leader coach, né? É uma Legal. liderança com uma filosofia de coach, assim, de performance de pessoas. E a gente está com esse portfólio e tem alguns outros. Nossa, que completo, né, Fernando? É legal. Por onde começar, Gê? O É essa S1. pergunta que eu ia fazer O S1. para quem está nos assistindo. Porque ele é por onde começar muitas vezes, porque ele quebra a pedra bruta, assim, sabe? Ele é um treinamento de impacto, ele abre a sua mente para todo o aprendizado que pode vir depois. Entendi. Não é obrigatório começar por ele, você pode começar pela Academia de Excelência que é após, você pode fazer a postura sistêmica, eu posso fazer um trabalho para os seus colaboradores, mas na minha expertise, você deveria fazer o Signa 1, depois o Gaivota, depois a Academia de Excelência, e aí você decide o Caminho de Santiago. E isso não é em uma vez. Meus clientes que fizeram toda essa formação, por exemplo, a Silvana Carvalho é uma que ela tem toda Todos. a formação. Sim. A gente está junto há 8, 9 anos, né? Uma relação de extrema confiança, né? E quer dizer, ela foi De fazendo resultado. os cursos, porque não adianta fazer um monte. Tem que fazer, colher frutos. Fazer, Aplicar. colher frutos. Verdade. Nossa, Fernando, eu estou encantada aqui. E como que o empresário que quer encontrar você, fala seu Instagram, WhatsApp, não Legal. sei se... Bom, aqui em Indaiatuba é fácil, todo mundo conhece a gente, mas É. a gente entendeu que existe um mundo gigante Verdade, aí. verdade. Eu tô no Instagram, fernando.trevisan.signa. O Instagram da empresa é Signa Treinamentos. Tem o site fernandotrevisan.com. Tem o site signatreinamentos.com.br. Tá? Ou joga no Google lá, Fernando Trevisan, também aparece bastante coisa. Legal, A gente Fernando. tem um podcast também chamado Até Quando? Eu assisti alguns. Uma Sim. decisão vale mais do que qualquer motivação. É um podcast que provoca as pessoas a tomarem mais decisões para gerar mudanças. Tá no forno o livro que eu não podia falar. Gente, quanta coisa, hein? Isso que é dedicação e amor a tudo que você faz, né? Aliás, toda a sua família, né? Cara, o livro foi algo genial, porque assim, o podcast nós vamos dando pinceladas de conhecimento e vai levando. Sim. O livro que deu um trabalho, mas eu consegui, de uma forma muito verdadeira, muito orgânica, pôr para fora meus aprendizados. Eu não neguei nada, eu joguei tudo ali. É uma forma de eu chegar até alguém, né? Sim. De, aprende. E de uma de forma, ajudar, né? um valor totalmente irrisório, né? Um livro deve ser uma coisa muito barata, ou a gente vai presentear muita gente. A gente vai levar conhecimento, né? Porque essa é a nossa proposta, né? Nossa, Fernando, que honra ter você aqui, tanto conhecimento. Eu que acompanho a trajetória da família há bastante tempo, sou uma verdadeira fã da família toda. E fiquei assim muito feliz e lisonjeada que você prontamente, eu falei, nossa, o Fernando deve ter uma agenda. Eu acho que vai ser difícil conciliar as agendas, né? Hoje eu estou terminando aqui,
Eu falei, eu estou indo para São Paulo agora. Meu Deus. Porque eu tenho Nossa, um que encontro, honra. eu tenho um encontro lá com a família Signa, porque todos que É fazem o verdade. treinamento, a gente chama de família, trocamos negócios. Sim. E como teve treinamento sexta, sábado e domingo, hoje Hoje na é o terça dia. é nosso encontro Você pós-treinamento. está indo pra lá. Mas assim, Gê, eu vou te dizer que eu fiquei, do mesmo jeito que você ficou surpresa e feliz pela minha resposta, eu fiquei tão feliz de receber porque eu lembro da sua trajetória. Quando você foi empreender, eu não era empreendedor ainda, mas eu via e ouvia muitas coisas que eu falava assim, pô, essa mulher, caramba. Então, de alguma forma, você me espelhou também. Ai, que né? bom, eu fico feliz. Então, fico feliz. eu acho que isso é parte, né, das nossas missões, né? Sim. Foi um prazer e eu não negaria, mesmo a gente não tendo contato, né? Sempre que o seu nome surge, pode ter certeza que eu sempre falo de boca cheia sobre a G. Ou obrigada. a G Beleza. Quando eu G, eu falo G Beleza. Beleza. Eu nem sabia mais se ainda você usava o G Beleza. Uso no podcast, no programa. Que legal. Fernando, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Eu ouço, assim, só feedbacks e histórias muito legais de empresários e amigos que passaram, que fizeram toda a trajetória, não só a Silvana, outros empresários que são meus amigos, eram meus clientes. E quando eu falei, gente, estava fazendo o calendário de fevereiro e março, falei, e você já estava ali na minha pauta. Falei, espero que dê certo. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela doação do seu conhecimento. Galera, espero que vocês tenham gostado. E nós falamos hoje sobre gestão das emoções e relacionamento nos negócios. É tudo isso. É um pouquinho só. O Fernando só deu uma pincelada de tudo que ele construiu, que ele continua construindo agora com a pós-graduação, que eu fiquei super feliz em saber disso. Muito obrigada. E vou trazer você mais vezes para falar de outros temas aqui. Vai ser um prazer, porque minha missão é transmitir conhecimento. Conhecimento é algo, se eu não passar para frente, não vale nada. Verdade. Não vale de nada se a gente não passar para frente. Verdade. Até falei muito, talvez rápido, porque eu Não. quero dar muito, mas estou à sua disposição. Obrigada. Muito obrigado a você também. Obrigada. Tá? E até o próximo G Beleza Podcast. Até a próxima semana.